Livro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vamos parar por aqui no verso 8. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu consagro mais um dia, Pai. Consagra esse vídeo a cada mulher, Pai, que estará ouvindo, Pai, do Campo Boaz, essa ministração e as almas que têm chegado no canal, Pai. Ó Senhor, eu profetizo um novo tempo em nosso meio, Pai. Como está escrito na Tua palavra, Isaías 62, nunca mais será chamada desamparada, nem a tua terra assolada, mas te chamarão por um novo nome que o Senhor nomeará, Belá, Refizibá. Sim, Pai, o Senhor, Pai, nos deu promessa na palavra de um novo nome, de uma posteridade, Pai. Cumpre em nós um novo nome, Pai. Cumpra, Pai, por meio da nossa história, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos esvaziamos do nosso eu, Pai. Nos esvaziamos de nós mesmos. Nada podemos fazer, nem receber, se dos céus não for dado. Sopra vento norte, vem vento sul, entre o nosso amado, Pai, de cada mulher, sim, Pai, no nosso jardim, o nosso amado, e colha frutos excelentes, Pai. Ó Senhor, traz o tempo de cantar, as flores florescer no campo, Pai, crianças, ó Pai, ao redor da nossa mesa. Eu profetizo, Pai, sobre cada vida aqui, sobre mim mesma, Pai, essa nova vida, a vida no Espírito, o qual nada podemos receber se não vier do céu. Ó Deus, toma minha mente, o meu coração cativo à obediência do Senhor, de cada mulher, Pai, do Campo Boaz, de cada homem, Pai, cada Boaz representado, Pai, que caia por terra toda malignidade, toda arma forjada, toda língua preparada em juízo, não prosperará, Pai, porque só podemos receber se vier do céu. Que a Tua vontade seja feita, Pai. Cumpra em nós a nova vida, Pai, escondida em Cristo, Pai, a família escondida no Senhor. Aleluias, que Tu receba glória e louvor, agora e para sempre. Amém. E você diga amém. Glória a Deus, eu cumprimento a todos aqui que têm chegado pelo testemunho de Cristo. Nós vamos meditar brevemente, amém, nesta palavra. Eu tirei uma palavra e saiu Romanos capítulo 8. A nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Pedi uma palavra que não fosse de mim, mas da parte do Senhor, porque, queridos, sem Cristo eu nada posso fazer. Amém? E eu creio que testifica com o vídeo anterior do Sábado dos Sonhos, um novo nome, amém? Uma nova vida. E eu creio que o Senhor, Ele quer trazer isso no nosso meio pelos sonhos que Ele tem dado. No verso 1 vai nos dizer, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Então, as inclinações da carne colhem corrupção, que sabemos está lá em Gálatas capítulo 5, que é a dissensão, a porfia, as facções, a ira. Porém, recebemos um Espírito novo. Por isso que Cristo, ele disse, e repito, a Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque quando nascemos de novo, participamos da glória de Deus. Sem o novo nascimento não é possível participar da glória de Deus. Muitas pessoas que estão até dentro da igreja não foram regeneradas. Então, Cristo quer nos atrair, aleluias, para perto dessas bênçãos. Porém, a vida sentimental está escondida nele. Inclusive, o encontro é preparado por Deus. Ele não encontra na terra. Ele só pode vir do Senhor. Porque é necessário se humilhar, receber um espírito humilde. Amém? E reconhecer que é o pó da terra. Então, essa nova vida que Deus nos traz, ela não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, o que Ele tem te dito, por meio de sonhos, por meio de visões, por meio da palavra, por meio dos profetas do Senhor, porque aquele que busca discernir o certo e o errado não andará confundido. Salmo 25. Na verdade, serão confundidos aqueles que transgridem sem causa. Amém? Deus também envia a operação do erro sobre o orgulhoso. Glória a Deus. Então o Senhor nos chama que essa vida ela é no Espírito, porque andamos por fé, cremos no ensino de Cantares e muitos estão confundidos porque pensa que Cantares se refere a um livro erótico para um casal. Porém, nada disso tem. Por isso, como tema, a santificação, a vida no Espírito, ela gera a santificação da nossa mente, do nosso corpo, da nossa língua, o que temos inclinado, o que temos ouvido, temos defendido a verdade. Amém? Porque Cristo, ele não foi aceito entre os seus. As pessoas continuam aceitando Barrabás. Elas continuam escolhendo Barrabás, porque é mais fácil para elas. Porém, Deus não nos chamou para a facilidade. O Evangelho, Deus não facilitou o Evangelho para nós. Amém? Chegar a Cristo, é necessário se humilhar. É necessário todos os dias se voltar para Ele, se arrepender dos nossos maus caminhos. Nós ouvimos, recentemente no campo, Filipenses, a carta de Paulo a Filipenses, que Cristo, ele obedeceu até a morte de cruz e não abriu a boca. Amém? Que testifica nos evangelhos. Então, Cristo, ele não se ensoberbeceu. Cristo aceitou o processo. Jesus, ele já nos disse no nosso meio, cumpre a tua missão, Lucas 23, 28. Ele disse para as mulheres que estavam ali, perto dele, quando ele estava levando a cruz, chorai não por mim, chorai por seus filhos. Quando fala filhos, é vida de casada. Quando você tem sonhos com criança, é a sua missão. Quando você tem sonho com bebê, é a sua missão. Amém? Eu creio que Deus está mandando falar aqui. Quando você sonha com água limpa, é a sua missão. Santificação, purificação. Amém? Você sonha com lugares altos, você está caminhando a sua missão. Você sobe escadas, você está elevando a oração, você está, aleluias, elevando o jejum. Xaralacanta, labassoralamachei. Então o Senhor, ele nos chama para isso, santificação do seu corpo, da sua vida. Porque só podemos ver a Cristo quando nos santificamos. Ninguém verá a Deus se não se santificar.
Não tem como ver o Senhor naquele grande dia também, se você não se santificar. Então, essa nova vida, ela não se inclina para a carne, ela não se inclina por aquilo que se vê, ela não busca aparência, ela não busca aplausos, não existe aplausos, amém, nos caminhos do Senhor. Pelo contrário, existe escárnio, existe rejeição, existe humilhação. Humilhar-se diante da potente mão do Senhor, na maioria das vezes, não vamos ser aceitos. A nossa palavra, a nossa pregação, ela não vai ser aceita. Por isso que quando você nasce do Espírito, essa alegria de dentro, Deus, Ele vai te responder que você está no caminho dele. Ele vai te responder. Então, igual eu tenho sofrido retaliação no meu canal, porque eu tenho visto por meio de sonhos, visões, aquilo que eu não pedi particularmente para ver, mas por causa dos pequeninos do Senhor, Deus, Ele levanta quem Ele quer. E no mundo espiritual, o Senhor me testificou a vontade dEle, que eu não estou caminhando errado, porque eu peço ao Senhor para me mostrar. E a testificação é que eu matei 2 aranhas, uma pequena e uma grande. Só que a primeira, ela tentava contra mim, só que eu tirava ela, ela morria. E a segunda, né, acho que os tentáculos dela voavam e era estranho, demônios. Só que eu pisava neles, matava com o meu chinelo. Chinelo tem a ver com calçado, amém? Chinelo é proteção para o nosso pé, e no mundo espiritual. Então é muito sério. E a vida sentimental envolve muitas batalhas. Envolve refutar o engano, refutar conselhos humanos, porque não andamos segundo a carne. Os conselhos da carne envolvem sedução, psicologia, envolve sensualidade, né? Sedução, sensualidade. Está lá em Judas 1, espírito de sensualidade. Porém, nós não temos esse espírito. Nós temos o Espírito de Deus e esperamos no Senhor. Amém? É se mover no sobrenatural, crer que Deus vai fazer. Não temos servido um Deus estranho, servimos o Deus vivo. Amém? Eu creio que aqueles que têm chegado aqui e ouvido as ministrações, assim como eu, têm conhecido o Deus vivo, o Deus da providência, o Deus que envia o maná do céu. A cada dia o seu mal. É o Deus que a cada dia nos dá uma nova força, uma esperança. E não é aquilo que estamos enxergando com os nossos olhos, mas é aquilo que está se movimentando primeiro no espiritual. Amém? Glória a Deus. E a Bíblia nos diz no verso 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então ele sofreu as aflições em nosso lugar. Porque não era visto pela lei, porque no mundo não se crê em encontro de alma. Eles falam que é espiritismo, nada contra a religião. Mas no mundo, até dentro da igreja, não crê, porque não vivem no sobrenatural. A maioria dos pastores não vivem no sobrenatural. E a maioria não jejua como deveria jejuar. Amém? Para que a justiça cumprisse em nós. O que é essa justiça? Em Cristo. Uma descendência santa. A purificação do seu sangue, que está lá em Joel. Acho que é Joel, capítulo 3. Porque nós não andamos segundo a carne, mas o Espírito, verso 5. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ele se inclina para as coisas do mundo. Amém? Não tem o conhecimento da verdade. Que Deus, Ele faz todas as coisas. Que Deus, Ele cria o encontro. Que Ele trabalha com sonhos. Que Ele trabalha com visões. Amém? Que Deus, Ele trabalha no secreto.
Porque se a gente não buscar o sobrenatural, viver no sobrenatural, não tem como. É necessário a gente mergulhar nas águas do jejum. Glória a Deus. Mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então essas coisas, elas são loucura para os que perecem. Amém? Então, quando a gente começa a andar na vontade de Deus, nós colhemos a vida eterna. Nós colhemos um novo nome, uma posteridade imutável. Amém? Uma terra que nunca vai ser desfilhada, está lá em Isaías 54, que não será envergonhada. Quando você vai meditando os versículos, você não será desfilhada. Isaías 62 testifica também. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus e não se sujeita a Deus. Então, quem ainda não abandonou o ego e acha que pode escolher, ela está em inimizade com o Senhor, nessa área específica. Amém? Porque ela não se sujeita ao processo. Quando fala aqui para a vida sentimental, a lei de Deus, ela não se sujeita ao processo. Amém? Porque Deus vai nos humilhar, fazer uma ferida e vai curar. Amém? Quem tem passado por essa lapidação sabe muito bem. E vou encerrar dizendo, vós, verso 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E esperamos a justiça de Deus na vida sentimental. Porque o Senhor vai considerar as tuas lágrimas, as tuas orações, a sua sujeição ao processo. Amém? Porque no mundo é diferente. É fácil, né? Porém, não é feito por Deus. Que garantia você tem se a Bíblia fala que você não pode receber nada se dos céus não for dado? Então, quando andamos no Espírito, fazemos a vontade do Espírito de Deus, que é esperar no Senhor. É o seu chamado, é o nosso chamado. Esperar Ele não nessa área apenas, mas você espera também em outras áreas. Enquanto você espera, Deus ele faz a obra dele e você faz a vontade de Deus, mesmo que muitos achem loucura e até mesmo pensamos, nossa, isso é loucura. Amém? Então, mortificamos a carne. Mortificamos as nossas vontades e sujeitamos à vontade de Deus. Não somos devedores para a carne, verso 12, para viver segundo a carne. Amém? Mas viveremos quando fazemos a vontade de Deus e vai se materializar esse bebê, essa criança. Amém? Essas águas aí que o Espírito purificado vai se materializar. Porque você está semeando no Espírito para colher no mundo físico. Porque a vida é espiritual. Nós semeamos para a vida eterna. Todas as nossas obras são justificadas pelo Espírito em Cristo, são justificadas em Cristo. E ela virá, ela vai transparecer. Porque quando vai dando a luz, igual Deus, ele gera a criança ali dentro do ventre de uma mulher. E aquela criança, ela não é vista. Ela está dentro do ventre, da mesma forma, né? Dentro da barriga. Esse menino, ele vai nascer. Capítulo 9 de Isaías. Um menino nasceu, como filho se nos deu. Amém? Você está gerando Cristo nele. Neste homem, quando você profetiza, levanta-te vento norte, vem vento sul, assopre meu jardim, que entre meu amado e colha frutos excelentes. Então vai nascer. Quando você
crer e começar a andar pela fé. Apenas creia. Amém? Apenas creia. Porque que garantia que temos? A nossa salvação vem do Senhor e a recebemos no nome do Senhor. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.